Sempre tem aquela matéria que a gente fica assim, gente, pra que tanto nome, tá? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre figuras de linguagem, tá? Onomatopeia, catacrese, pleonasmo, hipérbole, pra que tanto nome? Então você vai ficar aqui nesse vídeo pra aprender um pouquinho mais sobre figuras de linguagem. Mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Prof. Gui Furtado, muito obrigado aí pela sua companhia. E no vídeo de hoje nós vamos falar aí sobre figuras de linguagem, tá? Então é isso, você fica comigo aqui nesse vídeo e nós vamos resolver algumas questões, porque é uma forma de você aprender, porque português aqui, é claro, tem que ser na prática, tá? Se ficar alguma dúvida, é só deixar também nos comentários, tá? Figura de linguagem aí pega todo mundo, porque geralmente aí existem vários nomes, tá? Então você tem que aprender o passo a passo, devagar e sempre. Então já ativa a notificação para não perder os próximos vídeos aqui do canal em que eu volte a falar aí sobre figuras de linguagem, tá? Quer testar o seu conhecimento? Quer lembrar das figuras de linguagem? Então, sem mais delongas, bora lá pro quadro. Começando aí com a questão número 1, e ela vai falar o seguinte, tá? Olha só que interessante. Assinale a alternativa que indica corretamente a figura de linguagem aí, tá? Presente na oração. Então vamos analisar essa oração. E ela fala o seguinte: o cavalo enterrou a espada no dragão, tá? Quando a gente tem aqui essa oração, o cavalo enterrou a espada no dragão, nós vamos ter aí qual figura de linguagem? Catacrese, antítese, zeugma ou eufemismo, tá? O que eu vou fazer aqui é separar essa palavrinha aqui, ó, enterrou, tá? Sempre que a gente fala a palavra enterrou, a gente já sabe o que ela significa, tá? Mas a palavra enterrou, enterrar, vem de terra. Porém, quando a gente está olhando aqui enterrou, a gente não tem essa noção. E existe aí uma figura de linguagem, tá? Que é o seguinte, de tanto a gente falar aquele nome, de tanto a gente fazer uma determinada comparação, esse novo nome aí que a gente acaba utilizando já fica para a história. Por exemplo, quando eu falo o céu da boca, o braço do sofá. Isso aí, quando a gente fala, é de certa forma uma comparação, mas é uma comparação tão usada que já está incorporada no nosso dia a dia. Qual figura de linguagem tem essa relação? Já que a palavra aqui, enterrar, não se relaciona aí, obviamente, com terra, e sim fincar alguma coisa. É claro que nesse caso o gabarito vai ser a alternativa A. A catacrese, a figura de linguagem catacrese é responsável por isso, tá? Quando ele fala aqui, por exemplo, na letra B, a letra B fala de antítese. Antítese nada mais é aí, por exemplo, do que você trabalhar com ideias opostas. Por exemplo, claro, escuro, baixo, alto, tá? Isso aí tem a ver com antítese. Quando ele fala zeugma, zeugma já é uma figura de linguagem que vai fazer o seguinte para você do outro lado. Eu vou colocar um termo e logo em seguida eu vou esconder esse termo, tá? Mas eu vou conseguir identificar no contexto porque eu já mencionei anteriormente. E o eufemismo aqui a gente também já sabe o que é, porque é a suavização de um termo, tá? Então fica bem fácil que nessa aqui, na questão número 1, a alternativa correta aí vai ser a catacrese, tá? Anota tudo e bora então para a questão número 2, para nós relembrarmos aí outras figuras de linguagem. Questão número 2 é muito interessante e ela vai falar o seguinte, tá? Assinale a alternativa em que está caracterizada a figura de sintaxe denominada aí pleonasmo, tá? O pleonasmo nada mais é do que a redundância. E geralmente a gente conhece aquele pleonasmo. Subiu para cima, desceu para baixo, saiu para fora. Porém, essa questão ela é um pouco mais complicada porque ela está falando uma palavrinha aqui, sintaxe, tá? Então a gente tem que observar, já que ele especifica sintaxe, então a gente foge daquele padrão, subiu para cima, desceu para baixo, né, como eu falei. A gente vai ter que observar, então, por exemplo, a relação sintática dos termos no período, tá? Ou seja, em qual alternativa aqui você vai encontrar, por exemplo, dois objetos?
dois sujeitos, dois verbos transitivos, enfim, você tem que relacionar a sintaxe. Então vamos analisar as alternativas, porque aqui é um pouquinho diferente. Na letra A ele vai falar o seguinte: dizem que os brasileiros autênticos somos loucos por futebol. Olha que interessante o que acontece aqui, tá? Quando ele fala assim, sou os brasileiros, tá, autênticos, nós podemos substituir essa parte, por exemplo, pelo pronome eles. Porém, quando eu vou seguindo a questão, eu encontro aqui o verbo somos, que aí tem uma relação de concordância com o nós. Então a gente percebe aí que primeiro eu tenho o pronome eles, já que eu posso fazer a substituição, e logo em seguida aí eu tenho o pronome nós, tá? O que isso indica? Qual figura de linguagem vai mexer com essa relação da concordância? Para quem não sabe, existe uma figura, né, muito conhecida chamada aí de sílabes, tá? A sílabes, ela vai brincar de fato com essa concordância. Então nós não marcaríamos aí a alternativa A. Na alternativa B, a gente tem o seguinte: informaram que sua santidade continua aí adoentado. Mais uma vez a gente percebe ali a falta de concordância, que é uma característica aí da sílabes, tá? Quando a gente está falando sua santidade, a gente tem essa característica aqui indicando o feminino, tá? Porém, quando a gente tem o adjetivo, a gente observa que esse adjetivo aí está no masculino. E mais uma vez a gente tem uma discordância com relação aqui nesse caso, né, às concordâncias. E sempre que nós falarmos aí da relação de concordância, mais uma vez nós vamos falar, é claro, aí da sílabes, tá? Então lembre-se disso. Misturou concordância, tem a ver com sílabes. Já na alternativa C, olha o que acontece. Ao povo, vírgula, presta atenção nessa vírgula, nada lhe dão que não seja seguido de novos impostos, tá? Olha que interessante aqui. O que você acha, agora eu quero saber de você, quando eu falo assim, ó, sintaticamente, ao povo vai ser classificado como? Bom, aqui nesse caso, ao povo, vai ser classificado, é claro, como objeto aí indireto, tá? Nada lhe dão. Dão para quem? É claro que eu estou falando dão ao povo, tá? Mas olha que interessante a nossa leitura aqui, ó. Nada lhe dão. Quando eu estou trabalhando a questão desse verbo dar, eu sei que o meu sujeito aqui é nada, então nada ele vai ser classificado aqui como meu sujeito, só que esse ler aqui está repetindo a ideia de objeto indireto. Lembrando, é claro, que o ler tem essa função sintática. Então, o que acontece aqui? Há uma repetição de dois objetos indiretos, tá? É claro, ao povo e o pronome ler. Porque no caso seria nada dão ao povo que não seja seguido de novos impostos. Então aqui sim seria o nosso gabarito, já que nós estamos trabalhando com a repetição sintática. E sim, se eu trabalho repetição ou até mesmo essa questão da redundância, nós vamos ter então, é claro, o gabarito e teremos sim um pleonasmo. E lembre-se que aqui ele diz a palavra sintaxe, tá? Olha só a letra D. Esperamos, sinceramente, você compreenda os nossos motivos. Olha isso aqui, gente. Falta alguma coisa. Falta, por exemplo, a presença da conjunção que, da conjunção integrante que. Se falta alguma coisa, mas eu percebo isso e não foi mencionado, aqui então eu vou ter a famosa elipse, tá? Elipse é quando eu escondo um termo, mas eu consigo identificar. Nesse caso foi a conjunção integrante que. Na letra E vamos ter uma figura de linguagem que eu já comentei nesse vídeo. Tá vendo como você aprende? Olha só que interessante. Quando ele fala assim, ó, ele que era forte e corajoso, eilo, fraco e covarde. Olha aqui, ó, eu tenho a palavrinha forte e corajoso. Logo em seguida, eu tenho a oposição dessa ideia, fraco e covarde. Então, se eu estou trabalhando com oposição, já dizia, né, o Barroco nessa corrente literária trabalhava, é claro, com oposição, tá? Você sabe disso? Se a gente trabalha com oposição,
nós vamos ter aqui então um caso de antítese, tá? A gente já viu isso aqui na questão número 1, oposição, e vou trabalhar sempre com a antítese, fechado? Então, bora para a questão aí número 3, para a gente falar um pouquinho mais de outras figuras de linguagem. Aproveita e se inscreve no canal e apoie todo e qualquer professor que produza conteúdos na internet para vocês, tá? Se você está aprendendo, seja minimamente, esse é o nosso trabalho. Muito obrigado pela sua companhia. Quando você comenta, compartilha, se inscreve, a gente fica muito feliz e você ajuda a todos nós, professores do Brasil aqui, a ensinar um pouquinho para vocês, a que a gente fique mais motivado para trazer sempre o melhor conteúdo para vocês. Figuras de linguagem não tinha no meu canal, eu fiquei pesquisando, então estou tentando trazer aqui o melhor para você, tá? Então, muito obrigado aí pela sua companhia e pela sua inscrição também. Bora então para a próxima questão, que é uma questão bem simples, tá? Será que você acerta? Olha só. As figuras de linguagem são usadas aí como recurso estilístico, tá? Para dar maior valor expressivo aí à sua linguagem. Maravilha! No seguinte trecho, tu és a chuva e eu sou a terra, predomina a figura denominada. Vamos observar então quais figuras ele vai entregar para a gente nas alternativas. A alternativa A, ele fala então que é uma onomatopeia, tá? Gente, onomatopeia, tá? É a representação de sons. Por exemplo, eu falo assim, ó. O blim-blom do sino, tá? Era muito alto. Esse blim-blom é ali uma questão da imitação do som daquele sino. O trim do telefone, que na verdade nem faz trim hoje em dia, mas na minha época fazia, tá? Também é imitação aí de um som. Ó, o toque-toque da porta também aí é imitação de um som. Quando a gente olha, a gente não encontra isso nessa estrutura aqui, tá? Então não vai ser a letra A. Letra B, ele fala o seguinte, hipérbole, tá? Olha que interessante, gente. Quando eu falo hipérbole, tá? Hipérbole, hiper, tem a ver com exagero, tá? Então, muito cuidado aqui. Porque assim, tu és chuva e eu sou terra, talvez tenha um exagero, uma linguagem poética. Mas tem uma coisa aqui importante, que é a presença aí do verbo ser, tá? E isso nos traz para o gabarito, que no caso vai ser metáfora. A metáfora é uma comparação implícita, tá? Não tem nada ali, por exemplo, como, na cara, para a gente perceber aquela comparação. Aqui ele está trabalhando o verbo ser, e a dica que eu dou para você comparar elementos, tá? E quando você traz o verbo ser, você vai ter então uma metáfora. Então a gente já achou aí o gabarito. A letra D, a catacrese, aquela figura que a gente já falou no início do vídeo. E é claro, a sinestesia aí, não sei se você lembra, mas a sinestesia aí é a mistura de sensações, tá? O seu abraço, ó, pensa comigo, ó, o seu abraço frio me trazia luz. Não sei se isso é possível, mas o abraço frio, sensação, ó, sentido, tato, tá? E a outra questão, que eu já nem lembro o que eu falei, era, me trazia luz, então tem a ver com visão. Misturei os sentidos, tem a ver com sinestesia, tá? Fechado? Deu para entender essas figuras? Então bora para a próxima questão. Próxima questão também muito interessante, ela vai falar o seguinte: quanto à classificação das figuras de linguagem presente nas seguintes propagandas, a alternativa incorreta é. É sempre importante a gente grifar a alternativa incorreta, tá? Pra gente não marcar bobeira e não sair marcando o que é certo, tá? Então aqui, qual figura de linguagem está correta? Letra A, hipérbole. A gente acabou de ver que a hipérbole aí é um exagero. Vem que aqui cabe um país inteiro, tá? Isso aí é relação, tá? Ó, de uma propaganda de automóvel, em que automóvel aí talvez fosse muito espaçoso e cabia o mundo inteiro. A gente sabe que quando ele fala que cabe o mundo inteiro, é um exagero para dizer aí que o carro é espaçoso, tá? Então, de fato, tem a hipérbole. Bora então para a questão número B. Questão não, alternativa. Letra A, hipérbole. Vem que aqui cabe um país inteiro, tá? Isso aqui é uma propaganda de um automóvel. Olha que interessante quando ele fala aqui, ó, cabe um país inteiro, relacionado a esse automóvel, tá? Isso significa que o automóvel aí é extremamente espaçoso.
Então aqui eu dou uma exagerada, então de fato eu estou usando a hipérbole, tá? Já na alternativa B ele fala o seguinte: a gente faz o mundo para você voar mais, tá? Ele tá falando aí que isso é uma relação da empresa aérea. A ironia nada mais é do que uma oposição engraçada. Você tá dizendo algo negativo, mas você quer falar de algo positivo. E de fato não é essa a ideia que eu encontro aqui. Mas eu vou jogar para você o seguinte: qual figura de linguagem, já que a gente sabe que essa é incorreta, não é ironia, qual figura de linguagem você acha que tem aqui na letra B, tá? Comenta aqui nos comentários que depois eu vejo se você respondeu certo e a gente bate um papo, tá? Então vamos ver porque não é aí a próxima alternativa. A próxima alternativa é uma metáfora e ele fala o seguinte: leve sua paixão para passear aí em Veneza, tá? É uma empresa de cosmético que tem também o nome de Veneza e ele tá fazendo aí esse comparativo, tá? Falando que você vai levar a sua paixão para passear em Veneza, num lugar, né, usando esse produto que vai remeter a Veneza, fazendo esse comparativo. Então aqui é uma metáfora, tá? Aqui está correto. Letra D, um caso extremamente interessante, que ele fala o seguinte: metonímia. Existem várias classificações de metonímia, como por exemplo, o autor pela obra. Eu adoro ler Agatha Christie, né? Na verdade, eu gosto de ler o livro da Agatha Christie, perfeito? Então eu estou fazendo a substituição da autora pela obra. Eu adoro ler Agatha Christie, tá? Então aqui ele fala o seguinte: metonímia. E é claro, é apenas uma das classificações da metonímia, tá? Metonímia, um passeio infinito pelas curvas de Oscar Niemeyer, tá? Aqui a gente sabe que é uma propaganda de joia e ele tá fazendo o seguinte: ele tá pegando o nome desse arquiteto brasileiro e ele está fazendo uma referência a essa joia, que essa joia aí tem as curvas, né? Enfim, de tudo que foi construído por Oscar Niemeyer, existe ali essa mesma sensação, tá? Então, se ele tá pegando, né, esse arquiteto, o nome de uma pessoa importante, e colocando no lugar do objeto, ó, colocando no lugar desse objeto, então a gente vai ter uma metonímia, tá? Muito cuidado porque existem diversas metonímias. E se você quer saber mais de figuras de linguagem, comenta aqui pra mim, tipo, figuras de linguagem parte 2, tá? Dá pra aprender bastante com um vídeo com 4 questões. Espero que você tenha anotado tudo, porque assim, eu vou falando aqui, você vai anotando aí do outro lado e você vai preenchendo o seu caderno de estudos, tá? Aproveita, faz o quê? Me siga lá no meu Instagram, Prof. Gui Furtado, porque tem quiz todo dia pra você aprender, é claro, tá? E não se esqueça, aqui na descrição tem outros vídeos, como por exemplo, função sintática do 0 ao avançado. São mais de 60 frases para vocês treinarem, tá? Vou deixar aqui na descrição se você tem dificuldade, é claro, com função sintática. Fechado? É claro, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Um beijo e até a próxima.